Hoje nós estaremos encerrando a nossa preleção, a nossa série de sermões sobre o Sermão do Monte. Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Lucas capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3 e hoje falaremos da terceira tentação e daremos dando um resumo, de tudo isso e uma aplicação geral às nossas vidas a partir deste maravilhoso e grandioso texto da Palavra de Deus. Também queria lembrar os nossos amados irmãos que pudessem convidar e estarem preparados para esse mês que vem. Esse mês nós teremos como ponto, como base, como direção, o mês da família. Então, todas as preleções do domingo estarão voltadas para a família, estaremos falando sobre família, tá certo? E aí convide as pessoas para virem ouvir sobre esta instituição divina e venha preparado também para ouvir. A nossa preleção acontecerá no livro, na carta de Paulo aos Colossenses, nesse próximo mês. Vamos fazer a leitura do texto, Lucas capítulo 4, versículos de número 1 até o versículo número 13, como sempre eu estarei lendo, vocês acompanham na Bíblia de vocês a leitura. Lucas 4, de 1 a 13, nos diz assim a palavra do Senhor. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele lhe darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Vamos orar mais uma vez. Bendito, soberano, eterno e excelso Senhor, obrigado pelo privilégio de termos acesso às tuas sagradas Escrituras. Obrigado, ó Deus, por podermos ter a liberdade de cultuá-lo. Temos uma igreja onde assim podemos fazê-lo com sinceridade, com liberdade e com verdade. Obrigado pelo momento de adoração que tivemos, onde nós tivemos a oportunidade de elevar as nossas vozes em louvor, agradecer pelo teu cuidado e graça, devolver ao Senhor os dízimos e ofertar, e também fazer oferta por missões, em reconhecimento do teu constante e pleno cuidado diário sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo perdão alcançado no momento em que nós confessamos ao Senhor, pela oportunidade e privilégio de fazer parte das famílias desta igreja, da história deles e de interceder por eles. E agora, obrigado, Senhor, pela tua palavra que será ministrada ao nosso coração. Que de fato o Senhor revele a tua vontade, o teu querer e encha-nos com a tua verdade. Que teu Espírito Santo habite plenamente em nós. Que os nossos corações, a nossa mente, a nossa atenção esteja toda voltada para a verdade aqui expressa. Para tanto, Senhor, que eu venha a diminuir, que eu venha a me anular por completo, para que o Senhor seja de fato exaltado e glorificado através do teu poder e da tua graça, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, o nosso Senhor Jesus, Ele está no deserto. Conforme o que nós já lemos aqui, Ele é levado pelo próprio Espírito do Senhor
para ser tentado por Satanás. Durante um período de 40 dias, ele foi constantemente atacado, não apenas pelo calor do deserto, pelo frio do deserto, pela dificuldade do próprio deserto, mas pelas próprias investidas de Satanás. Nesse local terrível, totalmente inóspito, que é chamado de a devastação, essa região onde ele se encontra. No período de 40 dias, tendo sido então fustigado e passado por todas essas privações e situações, a Bíblia nos diz que ele teve fome. É incrível isso. Debilitado pelo causticante poder deste deserto, sendo pressionado, atribulado, ele chega ao máximo das suas existências, ao extremo da sua resistência. E este é o momento ideal para que Satanás se apresente, o tentador se apresente de forma ardilosa para desferir todo o seu veneno esse mortífero contra o Senhor. E ele não perde tempo. Como aquele leão que está pronto a nos tragar ao nosso derredor, vigilante, à espera da presa, esperando o momento exato de se lançar, ele se lança sobre Jesus. E a sua primeira investida, ele propõe exatamente aquilo que é visto de início na vida e na reação daquilo que Jesus está passando, para que ele se livrasse do seu sofrimento momentâneo. Afinal, ele estava ali há 40 dias e a fome apertou. Tendo fome, Satanás propõe para que ele resolva isso, para que ele transforme aquelas pedras, aquela pedra que ele se encontra, num pão e sacie a sua fome. Afinal de contas, ele não é o Filho de Deus, ele não é aquele da qual o céu rasgou pouco tempo antes de uma declaração: este é meu Filho amado em quem me comprazo, na hora do seu batismo, conforme Lucas 3:22 descreve. Então, tomar uma pedra e transformar essa pedra em pão não era algo tão difícil para um ente tão glorioso e poderoso, o Filho de Deus, o Filho amado. Agora, sujeitar a ter fome, passar por tal situação, para que isso? Para que sofrer? Você é filho do Deus. Para que você passar por isso? Não, tenha pena de si mesmo. Mude essa realidade que você encontra. Não sofra por isso, por essas coisas comuns, corriqueiras. Sacie a sua vontade, a sua necessidade deste mundo. Esta é a ação de Satanás. É assim que ele se aproxima, se achega diante do Senhor, tentando levá-lo a dar valor às coisas que são presentes neste mundo. Mas Jesus vence essa primeira tentação declarando: não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em outras palavras, não é de pão que eu preciso, mas é do próprio Deus. Não é do saciar das minhas necessidades momentâneas, mas é da eternidade deste Deus. Mas Satanás não se dá por vencido. Ele não desiste facilmente. Sua segunda investida, então, ele vai fazer uso do embuste, da mentira. Ele promete algo que ele jamais pode cumprir. E o versículo 5 e 6 nos diz: e elevando, mostrou-lhe no monte todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade, a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, será tua. Como é ousado este nosso inimigo. Mentir descaradamente para o próprio Senhor, de forma tão aberta, tão direta. É claro que Jesus sabia que o reino não pertencia a Satanás. É claro que Jesus sabe que todo o reino, quem governa e reina absolutamente em todo o universo, é o próprio Deus, o próprio Pai. E é claro que essa mentira não seria para o Senhor Jesus uma tentação, se não fosse pelo fato de que aquele deserto a qual ele estava passando era um teste de sua obediência, e era o primeiro do teste e o menor dos testes, porque ele deveria de resistir até a morte, e morte de cruz, morte horrenda de cruz. Então, livrar-se
da cruz era algo realmente tentador. Livrar-se do sofrimento, da angústia, da dor. Quem em sã consciência não quer se livrar dessas coisas? O que o diabo está dizendo é: Jesus, por que ir até o final desta jornada? Experimente outro caminho. Será que isso é realmente necessário? Será que você precisa realmente passar por tudo isso, enfrentar tudo isso? Mas Jesus é enfático na sua resposta e vence essa segunda batalha declarando: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Satanás, saiba que eu tenho uma missão, saiba que eu tenho um propósito em minha vida, que eu tenho um chamado para adorar, cultuar, servir, viver para a glória do meu Pai, para a glória de Deus. Mesmo que isso signifique morrer na cruz, na pior das mortes, na mais agoniante de todas as mortes, na mais torturante de todas as mortes, é isso que eu devo de fazer. Eu devo obediência e adoração a Deus. Esta é a minha meta, este é o meu alvo, é a minha responsabilidade, é para isso que eu vim. Não me renderei ao meu próprio bem-estar, ao meu próprio prazer, à minha própria satisfação, mas me renderei plena e totalmente à vontade de Deus, porque Ele é que é digno de toda adoração e de todo louvor. É assim que Jesus vence Satanás na sua segunda investida. Agora, depois de duas derrotas, depois de duas tentativas frustradas, Satanás vai se mostrar como ele realmente é. Ele se desnuda totalmente diante de Jesus, se apresentando como aquilo que ele é, o seu grande adversário. Sim, meus amados, Satanás é nosso adversário. Pedro declara em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Satanás, ele vai mudar a sua estratégia. São 3 investidas contra o Senhor Jesus, 3 estratégias diferentes. Na primeira investida, ele tenta fazer Jesus sentir pena de si mesmo. Na segunda investida, ele se apresenta de forma mentirosa, levando a Jesus pensar, ou tentar fazer Jesus pensar que ele é algo mais daquilo que ele é. Agora, na terceira tentativa, ele se apresenta como o acusador, como o adversário, o oponente, que vem para poder agir de forma errônea e nos fazer caminhar nesse erro. Satanás muda essa estratégia, e o texto nos informa que, de uma forma miraculosa, Jesus sai do deserto onde ele se encontra, e ele é transportado até o templo, o local de adoração, o local de culto, a expressão máxima do Antigo Testamento, daquilo que é serviço, dedicação e submissão a Deus. É no templo que os sacerdotes deveriam de dedicar as suas vidas ao Senhor, servindo de forma plena, total, integral. Acaso não é como uma declaração de que devemos adorar e cultuar com todo o nosso ser, com todo o âmbito das nossas vidas, que Jesus vence a segunda tentação? Não declarando que apenas Deus é digno de culto e adoração, que ele vence essa segunda tentação? Pois então, aqui, ele é levado nesse local de exercício sacerdotal. Satanás desfere neste local o último ataque. O põe sobre o pináculo do templo, a parte mais alta do templo. Alguns historiadores vão dizer que ele talvez tenha colocado Jesus virado, de forma com que ele visse o movimento sacerdotal, mas no templo de Israel, de Jerusalém, lá em Israel, havia uma parte que dava por um grande despenhadeiro, por um grande abismo. Embaixo havia pedras pontiagudas. Quem caísse dali morreria. Mas todo mundo que estava no templo conseguiria ver isso. Nós não sabemos exatamente o local exato. O fato é que está no pináculo, na ponta alta do templo. Ele está ali de cima. Provavelmente, Jesus estivesse vendo os ofícios sacerdotais
sendo executados, o trabalho de serviço, a adoração a Deus sendo executados, cordeiros sendo mortos, lavados, despedaçados, empilhados de forma clara ou lançados sobre o altar do holocausto. Talvez haveria alguns cortando lenha para esta fogueira, para manter essa luz acesa, essa chama acesa. Outros limpando os utensílios que foram usados nos rituais. Talvez pudesse ser a hora da queima do incenso no santo lugar, hora solene, em que um dos sacerdotes era escolhido para entrar e apresentar isso como forma de oração a Deus, local onde, inclusive, Zacarias tem um encontro com o anjo Gabriel, o mensageiro do Senhor. Nós não sabemos exatamente o que Jesus vê ali, mas ele vê essas atividades que são comuns no templo, e que todas elas representam a adoração e o serviço e uma vida dedicada ao Senhor. Este é o local de maior importância em todo o Antigo Testamento. Esta é o local, é a casa onde o Senhor declarou que poria o seu nome. Ali ele iria ouvir, visitar, restaurar, transformar, atender o seu povo quando caminhasse para aquele local. Então é um local onde Deus se faz plenamente presente e as coisas de Deus se manifestam. Então vem o tentador. Quando Jesus está no pináculo deste templo e diz: se és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo. O argumento de Satanás provavelmente seria: poderás assim provar sua confiança na proteção desse Deus e deste Pai que você tanto fala. As Escrituras, elas estão prontamente sendo citadas por você. Para cada vez que eu te ataquei, você me respondeu com essa palavra, com essa Escritura, que aparentemente você confia, que aparentemente parece ser algo importante para você. Se ela é verdadeira para você, se realmente isso é verdade, prova isso. Se você confia plenamente na palavra de Deus, prove. Eu desafio você. Eu me coloco agora como seu adversário para dizer que você não tem fé verdadeira, para dizer que você de fato é falso, é fraco, e você está se escondendo atrás de uma religiãozinha qualquer, mas você não está sendo fiel e verdadeiro. Eu desafio a você, pula daí, porque não é o que está escrito na palavra que você citou: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Não é isso que ele está dizendo? Não é isso que a palavra diz? Que ele irá não apenas guardar você da queda, não apenas impedirá que você caia e se machuque, mas te carregará, te sustentará e te pousará com segurança neste local, no final deste abismo, no final desta queda. Satanás desafia Jesus, fazendo uso agora da própria palavra de Deus. Ele cita o Salmo 91, versículos 11 e 12. Aquele salmo que é conhecido como o Salmo da Fé. Neste salmo, o salmista expressa total confiança no Senhor, declarando que não importa o que viesse a acontecer, ele confiaria a sua vida plenamente ao Senhor, porque Deus é o seu esconderijo, Deus é o seu refúgio seguro. Este é o tema deste salmo, e é este salmo que Satanás usa contra o Senhor. Por duas vezes, Jesus se defende com o uso da palavra. Por duas vezes, Jesus se apresenta totalmente confiante nesta palavra, buscando abrigo contra os ataques satânicos na sombra do Altíssimo, nesta palavra. Agora, Satanás se opõe a ele, fazendo uso exatamente da sua própria confiança, desafiando a provar para ele, para Satanás, se realmente Jesus confiava plenamente em Deus. Se ele estava realmente disposto a viver pela palavra de Deus,
entendendo que tudo que Deus falava era verdade, tudo que Deus apresenta na sua palavra é verdade, então provasse isso, confiando naquilo que ele cita como palavra. Afinal, não foi Jesus que havia declarado: não só de pão viverá o homem? Não é Jesus que afirma: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás cultos? Não é nesta palavra que Jesus tem se portado e se fiado? Então prove. Então prove. Olha a sutileza da forma como Satanás se apresenta. A forma como ele se direciona. Porque ele está chegando para Jesus e dizendo: você não crê, tudo que você está falando da boca para fora. Você não é tudo isso. Você não tem toda essa confiança em Deus. Prove que você crê nisso. No entanto, queridos, apesar de Satanás ter citado as Escrituras, nós devemos de lembrar que Satanás, ele é enganador. Ele é mentiroso em todo o seu ser. Faz parte daquilo que ele é. E Satanás, então, omite uma parte importante deste salmo quando ele cita esse salmo. Tanto no original hebraico quanto no original grego, na versão grega, o Salmo 91, versículo 11, nos diz assim: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Satanás sabe que Jesus conhece as Escrituras, sabe que Jesus conhece a palavra do seu próprio Pai. Então ele omite de forma proposital essa parte final: em todos os teus caminhos. A intenção deste astuto inimigo, deste terrível adversário, é confundir a mente de Jesus, que já está cansada, fastigada, faminta, seu corpo já está debilitado, tentar confundi-lo com a própria palavra, fazendo uma interpretação errada, omitindo parte desta palavra. Aqueles que talvez não tivesse todo o conhecimento, mas para os mais ingênuos, esta última parte, e em teus caminhos, poderia significar que Jesus estaria protegido, porque Deus estaria cuidando dele para onde quer que ele fosse. Mas isso não pode ser entendido assim. Essa possibilidade é totalmente contraditória à própria palavra de Deus. Esse em todos os seus caminhos não está se referindo que Deus vai te proteger por qualquer decisão, qualquer coisa que você tomar. Deus não vai proteger você se você ir contra a sua palavra, se você ir contra a sua verdade, se você ir contra os desígnios do Senhor. Ele não vai proteger. Então a ideia não é essa, não é isso que ele está falando. Nós temos então que entender o que o salmista diz. O salmista, no Salmo 91, fala do justo, daquele que trilha os caminhos do Senhor, caminhos justos, com inconformidade com Provérbios 2:8, que declara que o Senhor guarda os seus santos no caminho. É a pessoa que caminha nas ordenanças do Senhor, na palavra do Senhor, na direção do Senhor, naquilo que o Senhor fala como verdade, aplica como verdade, é esse que ele guarda. Então, não teria nada a ver com essa realidade. Primeira tentação, Jesus é tentado a fazer do seu poder, fazer uso deste poder, para saciar as suas necessidades materiais, as coisas deste mundo. Na segunda tentação, Satanás propõe a Jesus que altere a sua missão, não indo para o sacrifício, não sofrendo, não passando pela obediência plena e completa. Mas aqui Satanás propõe um desafio de fé. Isto é realmente tentador. Provar sua própria fé, sua confiança, e logo em seguida vencer Satanás,
Isso é algo muito fácil. É algo muito simples. Afinal de contas, não foi o próprio Espírito que conduziu Jesus até lá? Não era a própria intenção de Deus que ele passasse por esse momento? E afinal de contas, obediência não está ligada à confiança? Confiar não é o mesmo, na mesma ligação? Obedecer a palavra não significa que ele confia nessa palavra? Então, pular dali, de fato, é algo tentador. Eu vou acabar com Satanás agora. Vou provar para ele que eu creio, que eu confio em Deus, sim, que eu sou obediente a ele, porque a palavra dele diz, eu vou seguir o que a palavra dele diz. Mas não se engane, queridos. Fazer isso equivaleria a substituir a fé pela presunção, a submissão a Deus. Seria o mesmo que agir com insolência diante deste Deus. Seria se expor à autodestruição, porque é uma falsa confiança no Pai que Satanás propõe. O que ele propõe nessa tentação é uma falsa confiança e não uma verdadeira confiança. Não é nada melhor do que a desconfiança que ele propusera na primeira, sobre Jesus. Não é filho de Deus? O relacionamento entre o Pai celeste e o Filho, este que está em peregrinação, estaria sendo invertido. O Filho passaria a ser Senhor, e o Pai seria degradado a servo, algo que é inconcebível. Nosso Senhor vence essa tentação, declarando novamente a própria palavra e dizendo: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. A referência que o Jesus usa é Deuteronômio novamente, capítulo 6, versículo 16. E essa referência se refere a um episódio na história do povo no deserto, que está registrado em Êxodo, capítulo 17, versículo de 1 a 7. Num local que é chamado de Massá e Meribá, porque o Senhor põe à prova este povo com a falta de água. E aquele povo estava pronto a apedrejar Moisés, porque não tinha água naquele local. E em vez dele apresentarem as suas petições diante do Senhor, do trono da graça, em vez deles irem até o Senhor e falar: Senhor, tem misericórdia de nós, o Senhor está nos guiando sobre esse deserto, nesse local não tem água, o que faremos? O que eles fazem é como uma criança mimada, insolente, é dizer: será que o Senhor está no meio de nós? Se o Senhor está no meio de nós, se Ele nos conduziu, por que Ele nos trouxe para esse local? Que Deus é esse que nos deixa sem água? Esse mau comportamento da parte de Israel é que Satanás propõe para Jesus. Como? Fazendo com que Jesus se ponha em perigo de forma desnecessária, para observar se o Pai iria salvá-lo, se estaria com ele ou não. Isso é um pecado grave, irmãos. Ele estaria tentando o Senhor, falando: Senhor, mostra quem eu sou. Olha só, me segura. Mas qual é a função de Jesus? Senhor, mostra-te quem és através de mim. Mostra-te quem és através de mim. Mas se Jesus pulasse dali de forma desnecessária, ele estaria se enchendo de arrogância, dizendo: eu sou o cara da fé, eu sou o forte. Meus amados, não se engane, a gente vive fazendo isso. Constantemente Satanás tem nos atacado, se posto como nosso adversário, testado, e nós temos caído nesse engano de Satanás
indo na direção contrária e tentando o próprio Deus. Principalmente nessa nova teologia, na teologia moderna, da prosperidade, da emergência e tudo que está, isso é normal acontecer. Vira e mexe, você vai ver, por exemplo, vídeos na internet, nas redes sociais, que mostram um pregador citando Marcos 16, onde diz que se nós formos pregar o Evangelho, as serpentes não terão poder sobre nossas vidas, e ainda que nós venhamos a ser picados, viveremos, brincando em púlpito, fazendo show como a serpente. Outro dia passou um, que o pregador estava lá com a serpente na mão, e de repente a serpente mordeu a orelha dele e ele caiu morto naquele local. Alguns anos atrás, no Texas, um pregador americano, louco, totalmente insolente, arrogante, achando que ele era alguma coisa, induziu a sua igreja a montar um quadrado e encher de cascavel. E o desafio dele era o seguinte: se você confia em Deus, se sua fé é verdadeira, pisa aqui dentro, porque a serpente não te matará. E depois de uns 10 pessoas sendo carregadas para o pronto-socorro ofendidas pela serpente, aí ele desistiu de fazer isso. Mas ele mesmo não pisou lá. Mas sabe como nós fazemos isso? Simples. Quando você recebe o seu salário no final do mês, e você gasta mais do que ganha, e aí você estoura o seu limite, e aí você fala o seguinte: sou fiel a Deus, vou entregar o meu dízimo, porque Deus vai suprir essa necessidade, eu confio que Deus vai pagar das minhas contas, então eu vou depositar o dízimo. E aí você inverte o valor das coisas, porque você está dizendo o seguinte: porque eu sou fiel, Deus tem que agir de alguma forma. No entanto, o dízimo é assim: eu sou grato pelo que tenho, pelo que Deus me deu, por isso eu devolvo em gratidão, reconhecendo que Deus é meu sustento, mas eu sou obrigado a administrar aquilo como bom mordomo e não entrar no vermelho. Se eu ganho 1.000, não posso gastar 1.100, e nem gastar os 1.000, é 900 no mínimo, no máximo, porque os outros 100 pertencem ao Senhor. Mas aí eu gasto os 1.000 e falo assim: não, eu tirei, e aí eu vou jogar para frente, depois eu vou dobrar o meu joelho e falar: Senhor, me paga a minha conta, porque eu estou sendo fiel ao Senhor. Ao seu desafio, quem é Senhor nessa história? Quando você passa por uma enfermidade, por uma situação de dificuldade, em que você dobra o seu joelho e fala assim: eu não aceito de jeito nenhum que eu tenha essa doença. Quem é você para aceitar qualquer coisa? Para dizer o que deve ou não deve? E quando você declara dessa forma, sabe o que você está dizendo? Senhor, não estou concordando com a direção sua para a minha vida. É assim que o Satanás nos desafia, irmãos. Quando nós olhamos situações onde nós devemos de nos curvar diante de Deus e falar: tem misericórdia, ó Deus, porque eu errei gastando mais do que deveria. Tem misericórdia, Senhor, porque esse mundo é um mundo de aflição e de dor, e eu estou enfermo e careço da Tua graça. Tem misericórdia, Senhor, porque o homem ou a esposa com quem eu casei é pecador e precisa da graça do Senhor. Tem misericórdia, Senhor, porque talvez eu não eduquei o meu filho como deveria, e agora ele precisa da graça e do cuidado do Senhor, para lhe tirá-lo das drogas, do álcool, da fornicação e outras coisas mais, porque talvez eu não sabia o que estava fazendo. É assim que nós devemos de fazer, não é tentar o Senhor e dizer: eu confio no Senhor, faça isso, faço prova de Deus, determino isso, determino aquilo. Isso é tentar o Senhor, isso é ir contra a palavra de Deus. É isso que Satanás está dizendo com Jesus: prova. Você não confia em Deus? Prova, pula daqui de cima, os anjos vão te segurar. Satanás, e aí? Se Jesus não fosse atento à palavra de Deus, não é porque ele é o Filho de Deus, mas se ele não fosse obediente ao Pai, atento ao Pai, convicto de que só a Deus ele deve servir, e não o contrário, talvez ele tivesse pulado. Mas ele vence essa tentação exatamente declarando isso, irmãos:
que esse salto arbitrário não é o caminho para a proteção dos anjos, mas significa ser tentado por Deus. Que se caso, por um motivo qualquer, por um incidente qualquer, ou por uma direção divina, ele tivesse que tropeçar e cair, aí sim os anjos viriam, mas estaria no caminho, na direção de Deus. Nós temos um episódio na Bíblia parecido sobre esta realidade. Jesus havia dito aos seus discípulos que eles deveriam de ir e pregar o Evangelho a toda criatura, que eles não deveriam de ter medo de falar, mas que seus apóstolos deveriam de abrir os seus lábios e falar a verdade, que eles falariam diante de reis, que eles falariam diante de governadores, que eles estariam espalhando esse Evangelho para o mundo inteiro, e que se eles fossem então atacados por serpentes, por escorpiões, não seria suficiente para matá-los, mas Deus os livraria disso. E a Bíblia nos diz então, lá no livro de Atos, que Paulo está sendo conduzido preso para Roma, para ter uma audiência com César, na corte romana, a maior autoridade do império. Ele teria a oportunidade então de pregar o Evangelho. Quando Paulo escreve a sua carta aos romanos, ele diz que ele deseja ir lá pregar o Evangelho. E quando ele está indo para Jerusalém, todo mundo tenta dizer: não vá, não vá, não vá, que você vai ser preso. E a palavra de Paulo é assim: vocês estão querendo desanimar o meu coração, Deus quer que eu vá. E quando ele é preso, e ele apela para César, ele poderia ter tido outros meios de sair, mas ele apela porque ele entende que ele estaria indo para Roma cumprir a vontade de Deus, estaria diante do governador, diante do rei, do imperador, poderia ter uma audiência e pregar, como ele pregou para Festo, para o rei Agripa. E então, nessa viagem, Deus dá discernimento a Paulo que eles deveriam de ficar no porto, mas o comandante não ouve Paulo. O exército da guarda que está prendendo ele, conduzindo ele, não ouve. O capitão acha que ele é mais sábio, ele é, afinal de contas, experiente. Quem é esse prisioneiro aqui que discernir o caminho para dizer se eu devo ir ou não devo ir? Não vou não, vou continuar. Então o que ele faz? Ele pega o barco e entra e vai. E no meio do mar há uma grande tempestade. E a tormenta está abalando, está batendo de um lado para o outro, o negócio está pegando. Dias sem ver sol. Paulo então levanta lá no meio do povo e fala assim: gente, olha, eu estive orando ao Senhor e Deus disse que nós vamos perder o barco, mas ninguém se perderá. Tenha bom ânimo, come aí, gente, se anima, porque Deus está dizendo para a gente que a gente vai chegar. Eu preciso de chegar em Roma, é a vontade de Deus que eu chegue em Roma, e vocês vão chegar em Roma comigo. Mas o barco se perderá. Então eles soltam, depois de ter aliviado toda a carga, o barco bate no rochedo da ilha de Creta, se despedaça, mas todos chegam à praia. A população de Creta então vai até o local para acudir e ver o que está acontecendo, e aí percebe que são prisioneiros. Eles fazem um fogo ali, e eles começam a juntar para se aquecer, para dar roupa molhada, começam então a colher gravetos naquele local, e Paulo, quando pega um determinado pedaço de madeira, tinha uma víbora que o morde na sua mão. Aí o povo de Creta falou assim: esse de fato é culpado, porque ele foi livre da tormenta, mas não vai ser livre da víbora não, vai morrer. Só que ele não morre, ele não é ofendido com esse veneno. E aí o povo começa a falar assim: tem um negócio errado nesse camarada aí. E Paulo tem a oportunidade de pregar o Evangelho. Cumpriu-se o que Marcos diz na vida de Paulo, mas ele não tentou o Senhor, ele estava no caminho do Senhor. É isso que o Salmo diz: nos guardará em todos os teus caminhos, caminhos do Senhor, na direção do Senhor. É isso que acontece. Nós temos um grande risco, queridos, de cair nessa tentação de Satanás, quando nós não damos atenção à palavra de Deus, é verdade daquilo que Deus se apresenta. Chegamos ao final dessa história. A fé do nosso Senhor Jesus, ela é completa, plena e verdadeira. Ela é genuína, assim como a nossa fé deve de ser. Vendo isso a partir da tentação, podemos perceber que a fé do Senhor, ela é incondicional e irrestrita. Podemos perceber que a fé do Senhor é plena em obediência. E podemos perceber que a fé do Senhor é de total dependência da vontade
e da palavra de Deus. Da vontade da palavra de Deus. Quais são as lições que aprendemos aqui? Saiba que Satanás não desiste facilmente. Estará sempre vindo a nos tentar. E a única arma que nós temos contra ele é a própria palavra do Senhor. Então procure aprendê-la, procure entendê-la e aplicá-la dia a dia à sua vida. Nesta última tentação, Jesus é desafiado a pôr a sua fé em prova. Não seja ingênuo, não caia nessa artimanha. A fé é algo que temos e que não precisa de ser provada. Querer provar a fé para os outros é querer inverter a posição de servo para Senhor. Não devemos de fazer isso. De todas as formas em que Satanás investiu contra o Senhor saiu vitorioso, porque conhecia, vivia e confiava plenamente na palavra de Deus, mas principalmente porque Jesus tinha um relacionamento íntimo com o Pai. Você não precisa conhecer a Satanás para resisti-lo. Você precisa conhecer a Deus, se relacionar com Deus, ter intimidade com Deus. E isso se dá através da sua palavra. Se você assim agir, será verdadeiramente vitorioso. Mas nós não podemos nos esquecer que Jesus está sendo tentado por Satanás, porque Deus o levou àquele deserto. Este teste faz parte da vontade de Deus para a vida do Senhor. Faz parte do plano de Deus para a minha e a sua salvação. Sem a tentação no deserto, jamais haveria um Salvador para as nossas vidas. Porque sem a tentação no deserto, jamais haveria um segundo Adão para cumprir a missão. Essa tentação apresenta várias lições práticas para as nossas vidas. Mas em toda a sua intensidade, jamais poderemos enfrentar e sair vitorioso como Jesus saiu, porque Ele é o único que pode vencer desta forma. É o único separado para este fim, e é o único nome enquanto nós então podemos encontrar salvação para as nossas vidas. Se apegue ao Senhor, se renda a Ele, se entregue a Ele, confie a sua vida a Ele, porque ora mais, ora menos, nas tentações que virão, e não pense você que Satanás é criativo, porque ele não é, vai agir dessas três formas contra a sua vida, de forma sutil. Muitas delas você cairá, porque você não tem a perspicácia nem a capacidade que Jesus tem. Mas ainda que você caia, João escreve dizendo: estas coisas, filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Mas se por um acaso, por um vacilo, por um descuido vier a acontecer, saiba que temos advogado junto ao Pai, Cristo Jesus. E talvez você esteja em queda livre nessas questões. Então você pode agora se lançar diante do Senhor, clamando por misericórdia, pedindo a intervenção deste bendito Senhor, para perdoar os seus pecados e te conduzir na vitória em cima de Satanás. Quero convidar você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Quero convidar você a ter um momento de oração, de reflexão, pensando naquilo que você tem vivido e da forma como você tem experimentado as ciladas de Satanás. Quero te dar um momento para que você possa confessar se tem caído e falhado, glorificar e adorar o Senhor se tem conseguido vencer, tendo a Ele toda a glória e toda a honra, pedindo a Deus auxílio e força para que resista quando o dia mau chegar.